entre as mais lidas da nossa audiência aqui no UOL, e tem a ver com a preocupação dos imigrantes. E aí a gente foca nos brasileiros, né? Desde quando Donald Trump começou a sua campanha lá nos Estados Unidos, ele não falou nenhuma nem duas vezes, ele falou inúmeras vezes sobre os objetivos dele de expulsar os imigrantes do país, e isso tem causado muita preocupação em pessoas que vivem nos Estados Unidos e que não estão com a documentação em dia ou que estão no caminho de tirar a sua documentação. E no meio de muitos deles, brasileiros. E segundo aqui a reportagem do Jamil Chad, brasileiros temem deportação nos Estados Unidos e se preparam, segundo aqui as frases do Jamil, para perder tudo. E aí ele traz aqui uma história, né? Ele traz aqui uma cena no final de domingo, no norte de Manhattan. Uma esquina era tomada por um grupo de homens de gravata e Bíblia na mão, chamando quem passava para um culto. Com uma caixa de som, um pastor pregava em espanhol, enquanto um repetia em inglês o mesmo fervor de sempre. Jesus te acolhe. A abertura aqui da reportagem do Jamil Chad, que você encontra na nossa página, fala justamente sobre esse temor dos brasileiros, que estão com medo de perder tudo. E aí, Jamil Chad inicia essa reportagem contando aqui uma cena do norte de Manhattan, mas não sou eu que vou contar, é ele próprio, que já está conosco ao vivo aqui, diretamente de Nova York. Olá, Jamil, bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News. Fabiola, bom dia a todos. Sakamoto, Josias, bom dia a todos. Olha, o que eu fiz foi, claro, ir nesses locais onde os imigrantes que não estão de forma regularizada no país conseguem algum tipo de acolhimento. Quais são esses lugares? Claro, na igreja, né? E essas igrejas, elas estão espalhadas, claro, pelos Estados Unidos inteiro, mas aqui em Nova York, elas tem algumas delas que elas são conhecidas justamente por acolher esses imigrantes, principalmente latino-americanos. E indo justamente para um outro evento, eu resolvi parar nessa igreja para entrar, conhecer um pouco, mas, acima de tudo, ouvir. E o que eu escutei, Fabiola, é muito diferente do que Donald Trump colocava, né? Ele passou a campanha dele dizendo que ele vai expulsar esses imigrantes que são criminosos, que são membros de gangues, etc. Todo aquele discurso que a gente já ouviu, mas você chega nessa igreja e você descobre que aqueles imigrantes que estão de forma irregular aqui nos Estados Unidos são só trabalhadores, né? São pessoas tentando sobreviver, tentando mandar dinheiro de volta para casa. Então, claro, estão de forma irregular nesse país, mas não são assassinos, não comeram animais de estimação de ninguém, estão tentando fazer uma vida. E o medo é absolutamente claro em todos eles ali. E muitos deles contando várias histórias, mas o que me impressionou mais, Fabiola, foi o fato de que eles todos, de um lado, se preparam, ou seja, a ordem é, como disse uma das mulheres que estava ali na rodinha de brasileiros, nós temos de ser invisíveis a partir de agora. Eles já são invisíveis em termos de direitos, né? Vamos deixar muito claro aqui. Não tem férias, não tem qualquer tipo de benefício social, não tem direito a absolutamente nada. Então, são pessoas já invisíveis e que elas vão precisar ser também invisíveis. Por quê? Porque o homem que o Trump escolheu para ser o seu agente, vamos dizer assim, de fronteiras, é justamente uma pessoa que promete fazer as operações para a deportação nos locais de trabalho, o que é absolutamente cruel, como disse um dos brasileiros que eu entrevistei. É. Ó, mais um intervalo para quem está conosco na TV. Em instantes a gente vai ter a entrevista com o ministro Mauro Vieira. De volta aqui, trazendo um pouco mais, né, você falando aqui dessas estimativas do governo americano, né, que indica que existem 4 milhões de mexicanos, 800 mil da Guatemala, 700 mil de El Salvador e no Brasil, 230 mil brasileiros sem documento ou visto. É um momento de desespero dessas pessoas, né, Jamil? Porque inclusive eles gastaram o que não tinham, né? Fizeram dívidas nas suas cidades, com as suas famílias, com os seus amigos, justamente para vir para cá, ganhar dinheiro, ou se regularizar eventualmente, e depois ou mandar dinheiro de volta, ou eventualmente trazer o resto da família. Enfim, as histórias são das mais diversas, todas elas envolvem
envolvem uma sobrevivência, uma tentativa de sobrevivência. Então, você vê ali, inclusive com 2 equatorianos que eu conversava, um deles me explicava, olha, eu tenho pedido para o meu patrão me pagar toda semana, não uma vez por mês, mas uma vez por semana, porque, claro, eu não sei se na próxima semana eu vou estar mais aqui. Né? Então, até essas organizações, no sentido de logística, sendo colocadas. O que um brasileiro me disse, e aí também é bastante duro ouvir uma história dessa, é como a gente sabe que alguns brasileiros aqui, na verdade, não tão poucos, mas um número até significativo de brasileiros votou por Donald Trump. Claro, os brasileiros que já estão com a situação regularizada. O que um deles contava é que justamente essa regularização desses brasileiros passou em algumas ocasiões por, obviamente, trapaças, né? Casamentos forjados, etc., para eventualmente ter a Consegui. regularização, para eventualmente ter a cidadania, Sim. etc. E aí, sendo regularizado, votar justamente por Donald Trump, que promete uma deportação em massa. Então, você vê ali um mal-estar muito claro na Sim. comunidade de imigrantes. De volta aqui com o pessoal da TV também, né? Tem até um relato aqui do Rafael, um sergipano de 31 anos, que diz que está com muito medo. Ele diz: eu tenho 2 empregos, mas não estou regularizado. É muita crueldade deportar alguém que está trabalhando. A estratégia de sobrevivência é de não dar mole, é o que ele diz, ou seja, pagar tudo em dia, pagar sempre a passagem de ônibus, não pular catraca, não se envolver em briga, estar em dia com todos os pagamentos de aluguel, não contrariar os vizinhos, evitar sair pela noite. Não é momento de chamar a atenção. Os brasileiros, temendo a deportação, ficam, de certa maneira, ali, andando aí, como ele diz, não dando mole e não... com medo, né? Sem fazer, sem ficar mais à vontade, vivendo no país, com medo de qualquer momento ser pego, e aí ser deportado. Ele que está tentando um caminho também de legalização. Eu não sei se a gente já está em contato neste momento com o ministro